Olá de novo, pessoal. Agora, finalmente estamos na parte do tutorial, né? Na explicação da página tutorial. Então, primeiro, a gente vai mexer com tutorial.html, depois com CSS e então o JavaScript. Aqui, essa estrutura aqui, eu acredito que não precisa repetir, já expliquei no vídeo anterior. A única diferença é que aqui, ao invés de home.css, temos então o tutorial.css. É a única diferença. Dentro do body, copiamos e colamos o header. Então, o header é o mesmo também do home. E aqui temos a parte sobre, que aí sim agora é uma estrutura nova. Então, criamos aqui uma div que vai armazenar o restante do nosso código. Ela vai ter a classe sobre, e dentro dela vamos criar uma segunda div que vai ter a classe sobre texto. Essa caixa sobre texto é aquela que tínhamos colocado a cor lilás, né? Aquela caixa mais clara, né? E nela vamos ter o H1, que é o título, sobre o jogo. Depois vamos ter o subtítulo, que é o H2, como bem-vindo jogador. E então vamos ter 2 parágrafos. Esse parágrafo aqui vai ser um parágrafo bem comum. O único que vai ter uma certa diferença é esse segundo, porque ele vai ter, como vocês podem ver aqui, um span. E para que serve esse span? Se vocês se lembrarem, basicamente o nosso mais atenção, né, o texto, esse pequeno texto aqui, ele tinha um estilo muito diferente do resto do texto. Ele estava em um tamanho de fonte maior e também o font weight dele também era maior. Então, ele tinha uma característica diferente. E para isso, o que a gente faz? Se apenas um elemento ali do nosso texto a gente quer mudar, colocamos o span, então colocamos esse elemento dentro do span, colocamos uma classe no span, então esse span vai ter a classe atenção, então a gente modifica no CSS. E só ele vai receber essas características. Basicamente, finalizamos então o nosso sobre aqui. É bem pequenininho. Então, vamos aqui para a parte do tutorial. Ela é um pouco maior. Criamos, primeiro, uma div tutorial. Então, ela vai ter a classe tutorial. Ela vai armazenar todo o restante do nosso tutorial. Então, vamos começar aqui colocando uma div, uma segunda div chamada tutorial conteúdo. Ela vai ter uma classe tutorial conteúdo. E dentro dela é que vamos começar a colocar os nossos elementos. Então, o primeiro elemento a ser criado vai ser o H2, né, com o termo tutorial dentro. Depois, aqui, vamos criar uma div que a princípio não vai aparecer, porque é o nosso pop-up. Então, ao apertar algum botão de acessar dos cards, é aí que ela vai aparecer, né? Por isso até que ela tem 2 classes. Então, ela vai ter a classe caixa, card textos, e ela também vai ter uma segunda classe chamada hidden, ou seja, escondido, né? E no CSS vamos esconder ela, para que ela só apareça quando a gente quiser. E aí então vamos modificar tudo isso pelo JavaScript. Isso daqui é uma div vazia, então ela não tem nada dentro, mas ela tem a classe card textos. É dentro dela que as informações, né, explicando ali um pouco de lógica de programação, vai aparecer. Então, vamos adicionar esses novos elementos pelo JavaScript, é por isso que, por agora, ela vai ficar vazia. Depois, temos aqui uma outra div, né, dentro de todas elas, que vai ser para posicionar
bem aqui os nossos dois botões, que no caso são imagens, né? Então a gente criou aqui uma imagem com a imagem sair.btn.png e ela vai ter uma classe aqui, btn sair. Depois a gente criou uma segunda imagem, ela vai ter o próximo btn.png e vai ter a classe btn próximo. Então prosseguimos. Depois dela, vamos criar essa div aqui, que vai ter a classe trio, porque no nosso layout vamos ter 3 cards no topo e 2 embaixo. Então aqui primeiro vamos ter a classe trio, né, essa div com classe trio. Dentro dela vamos ter 3 cards. Então criamos aqui uma div, 2 divs e 3 divs. Essa div aqui, todas elas no caso, as 3 divs vão ter essa classe aqui, card individual. Como vocês podem ver aqui, ó, todas elas têm essa classe individual, de card individual. E dentro delas, vamos colocar então, na primeira, essa imagem, com a imagem card1.png. Então vai ser o card que tem o título ali de variável. E a classe vai ser card imagem. Depois vamos aqui colocar uma imagem que vai ser para o botão acessar, né? E ele vai ter uma classe btn acessar. Esse onClick aqui não vamos utilizar a princípio, né? Isso daqui é do JavaScript, então não precisa colocar agora. Eu vou explicar tudo quando estiver ensinando ali o JavaScript. Então, temos aqui o segundo card. Ele também vai ter a mesma classe, a div dele, né? Vai ter a mesma classe de card individual. Depois, vamos ter aqui a imagem do card. Só que, ao contrário desse daqui, que a imagem que estávamos usando era card1.png, esse daqui vai ter card2.png. Então, a única diferença entre esses cards vai ser, basicamente, a imagem que vamos estar utilizando. Então, essa daqui vai ser o card de variáveis, esse daqui vai ser de operador, e esse daqui vai ser de condicional. Por isso que também, aqui vai estar card3.png, né? Mas a estrutura é a mesma. Chegamos então no fim do trio e aqui vamos ter a dupla, né, de cards. Eles também vão ter a mesma estrutura, então vai ter uma div e uma segunda div. Cada uma dessas divs é um card diferente. Aqui vai ter a imagem do card 4, né? E depois vamos ter aqui a imagem do card 5. O botão, né, de acessar é o mesmo, então é só repetir. Basicamente, chegamos aqui, então, no final do nosso HTML, do tutorial. Só precisamos, então, adicionar o JavaScript aqui, né, para linkar. Então, vamos linkar primeiro o header.js, que é o nosso menu hambúrguer, porque todas as páginas vão ter ele. E também vamos linkar aqui o tutorial.js, que eu ainda não expliquei, mas já vamos acessar ele. Então, agora eu vou mostrar o CSS dessa página do tutorial e já nos vemos. Bem, agora já estamos no tutorial.css e vamos então mexer aqui, iniciar com o nosso root, né? Que a gente já mexeu anteriormente no home. Então é só copiar e colar basicamente. A única diferença também é que ele vai ter aqui agora a cor lilás, né? Então, ele vai ter essa cor aqui a mais. Já aqui, temos o CSS para a nossa área sobre. Ela vai ter largura de 100%. E a altura mínima dela vai ser de 85 VH. Depois, vamos colocar uma imagem de fundo com background image. Essa daqui, sobrefundo.png. Então, vamos colocar background position bottom,
né? Então, ou seja, ao invés de ser centro, bottom é basicamente ali a base, né? A parte de baixo. Background size vai ser cover, o mesmo que a gente utilizou também no outro código. Aqui vamos colocar display flex para posicionar todos os elementos ali mais ou menos ali no centro, com o align items e o justify content center. Então os dois vão ter center. Aqui o padding vai ser apenas um padding no topo e na base, né? Porque aqui vai ser 20 px, 20 pixels para a parte de cima e para a parte de baixo. 0 pixels, então, para a esquerda e para a direita. Essa é a ordem. Depois, vamos vir aqui, com a caixa do texto sobre. Ela vai ter a largura máxima, né, de 55%. O padding dela vai ser de 30 pixels, então todos os lados dela vamos ali ter um preenchimento de 30 pixels. O fundo dela vai ser lilás e aqui ela vai ter uma borda de 4 pixels, sólida e com a cor branca. Border radius é basicamente para deixar mais arredondada, né, a curvatura ali. Os pontos dela, as pontas dessa caixa vão ficar mais arredondadas. Então a gente colocou ali uns 5 pixels para ficar um arredondamento bem pequenininho, não vai ficar tão arredondado assim. Margin alto vai ali basicamente centralizar, né, a nossa estrutura. Então aqui temos o CSS para o título desse sobre. Vamos colocar o font family dele, então a fonte dele de título. A cor das letras vai ser branca. Letter spacing, que é o espaço entre as letras, vai ser 5 pixels. Font size, o tamanho da fonte vai ser 2.5 rem. Line height é então a altura da linha. Então o distanciamento é a distância que tem entre uma linha do texto e outra. Depois vamos ter aqui um padding bottom de 30 pixels. Então vai ter um padding na base, né? E também vamos ter aqui uma margin alto para centralizar como alto. A largura máxima, no caso, vai ser 80%, né? Depois temos aqui o subtítulo H2. Ele vai ter a font family de título também, vai ter a cor branca também. Font size agora dele vai ser 1.25 rem. Ele vai ter um padding bottom também de 30 pixels. Margin também vai ser alto. E o max width, ou seja, a largura máxima, vai ser de 80% também. Aqui, então, temos os parágrafos. Eles vão ter uma largura máxima de 80%, né? O text align vai ser justify, né? Então, não vamos centralizar exatamente. Eles vão ficar bem organizados, mas sem estar 100% centralizado. Vamos colocar aqui, então, uma cor de letra branca. O tamanho da fonte vai ser 1.7 rem. Font family que vamos usar é de textos, não é mais título. A altura das linhas, né, vai ser 35 pixels. E o padding bottom, ou seja, o padding na base, vai ser 15 pixels. Também vamos colocar margin alto para ali centralizar a estrutura, né? Então partimos para o span, né, que é o span que tínhamos aqui dentro do nosso parágrafo. Então vamos modificar esse pequeno texto aqui, mais atenção. Ele vai ter um font size, né, um tamanho de fonte de 2.2 rem. O font weight dele vai ser bold, ou seja, ele vai ficar mais em negrito mesmo, né? Vai ser maior ali a largura da letra, do formato da letra. O letter spacing, que é o espaço entre as letras, vai ser de 3 pixels, é bem pequeno, só para ficar mais legível, né?
Esse span aqui não é o que a gente está usando, é o do JavaScript, porque a gente ainda não criou, ele não existe ainda, mas ele vai ter um background color, né, ou seja, uma cor de fundo lilás. Apenas essa modificação. Aqui então partimos para o tutorial. Ele vai ter uma largura de 100%, a altura mínima dele vai ser de 108 VH. Depois vamos colocar uma imagem de fundo, que vai ser essa daqui, instruções fundo.png. Então vamos colocar um background position bottom, né? Então não vai ser centro, não vai ser top, né? Não vai ser no topo, vai ser bottom, que é a base da imagem. O posicionamento ali onde vai começar a imagem. Background size também vai ser cover. E aí vamos colocar um display flex e um justify content para centralizar ali com center. Position relative, porque ele vai ser ali a div que vai armazenar uma outra div que vai ter o position absolute, entendeu? Então precisa colocar o position relative nele. E eu vou explicar para que serve esse position absolute. Então aqui temos o tutorial conteúdo, né? Que é a div dentro dessa div tutorial. Ela tem a largura de 80%, display flex, mas o display flex, ele automaticamente faz com que os elementos fiquem todos uns do lado do outro, então a gente não quer isso, vamos colocar o flex direction column com a line item center para centralizar. Então vai ser coluna e centro. O gap, ou seja, o espaçamento entre esses elementos do display flex vai ser de 40 pixels e vamos ter um padding no topo agora de 50 pixels. Depois, então, modificamos aqui o título do tutorial. O tamanho da fonte dele vai ser de 3.15 gram. A fonte que vamos usar é essa daqui do título e a cor vai ser branca. Depois vamos aqui, que essa daqui é a div que vamos colocar os cards e o botão acessar. Ela vai ter uma position relative, porque, novamente, um elemento dentro dela vai usar ali o position absolute, né? Então, colocamos position relative nela para indicar que vai ter essa conexão. A largura dela vai ser de 280 pixels. Então, aqui, que antes era uma imagem, a gente vai colocar ela para preencher toda essa div, né, que criamos aqui. Vamos colocar, então, uma largura de 100% na imagem do card. É por isso que estamos usando aqui essa classe aqui. E a altura ali vai ser alto. Então, basicamente, ela vai acabar preenchendo esse espaço. E depois, vamos modificar o botão, que precisa ficar por cima dessas duas aqui, né? Então, o botão acessar vai ter a altura de 150 pixels, position absolute. Então, como ele vai ser posicionado em relação ao card individual, né? Porque ele vai estar ali dentro desse card individual, colocamos o position relative no card individual e então colocamos o position absolute no elemento que vai ficar ali dançando dentro do card individual, entendeu? Colocamos um top 50% e um left 50%, né? Então ali a gente está posicionando. Se você quiser que o botão fique mais para cima ou mais para baixo, para o lado e tal, é só modificar aqui essa parte aqui. Toda essa parte aqui também vai mexer com essa questão do posicionamento. O cursor vai ser pointer, né? Então, ao passar o mouse por cima, vai aparecer aquele mouse de quando você vai clicar em um botão. Depois temos aqui o trio e a dupla. Então, quando você quer modificar duas classes ao mesmo tempo, você coloca aqui ponto trio, vírgula, depois ponto dupla, e aí abre as chaves.
A gente vai modificar então as duas divs que tinham a primeira div que tinha os 3 primeiros cards e depois a segunda div que tinham os 2 últimos cards. Essas divs então vão ter display flex, ambas vão ter display flex, com align item center, então vai centralizar, com justify content também, que vai centralizar. O gap entre elas ali, né, dos elementos, os elementos dentro delas, vai ser de 40 pixels. E o flex wrap vai ser wrap. Por quê? Quando diminuir a tela e tiver menos espaço, o display flex tem essa função do flex wrap, né? Porque tem o no wrap e o wrap. Com o wrap, basicamente, ao diminuir, cada card vai um para baixo do outro, né? Então, se não tiver espaço, vai ter uma responsividade de cada elemento ir para baixo do outro e pronto. Basicamente, essa parte aqui já está responsiva e nem precisa usar media query, entendeu? Então, aqui, depois a gente vai pegar e mexer com o pop-up e o slide, né? Que é ali a caixa total onde ele está sendo armazenado. Então, a caixa card textos, ela vai ter position absolute, ou seja, ela vai se sobressair ali da estrutura tradicional ali do HTML, ela não vai mais interferir na estrutura do HTML. Vai ter top, left 50%, vai ter o transform aqui de menos 50% e menos 50%. A largura dela vai ser de 65%. A altura mínima vai ser de 60 VH. Depois vamos ter uma cor de fundo roxo. A borda, né, ao redor dessa caixa vai ser de 5 pixels, sólida e com a cor branca. Vamos ter um border radius, ou seja, vamos ali arredondar um pouco as pontas dessa caixa com 10 pixels. Isso daqui é o z-index, que serve, que nem eu já falei anteriormente, que é para sobrepor. Então, esse elemento vai ficar acima de qualquer outro elemento da página, né? Não tem risco de algum elemento aparecer por cima dele. Ele vai ter display flex e vai ser em um formato de coluna, então vai ser flex direction column. O align item center para centralizar. Depois vamos ter aqui o card textos, né? Então é onde vamos colocar ali os nossos parágrafos e títulos que a gente ainda não criou, mas a gente já está ali já criando a caixa onde eles vão ser armazenados. Vai ter apenas uma largura de 100%. Esse título aqui também não criamos ainda, vamos criar pelo JavaScript, mas já dei aqui um estilo para eles, então vai ter um tamanho de fonte 1.25 rem, a fonte vai ser título, o text align vai ser centro, então vai centralizar. O line height, que é então a altura da linha, né, entre as linhas ali, vai ser de 40 pixels. O padding desse H1 vai ser de 40 pixels no topo, 0 pixels na direita, 20 pixels na base e 0 pixels na esquerda. Depois vamos ter então a cor das letras, que vai ser branco. Descendo aqui, vamos então ter o parágrafo, que também não foi criado ainda, será criado no JavaScript, como vocês podem ler aqui. Ele vai ter cor de letra branca, tamanho da fonte vai ser 1.7 rem, a fonte vai ser textos, vamos colocar text align, não vai ser center, então não vai ser centralizar, né? Vai ser justificado, então vai ser justify. A largura máxima desse parágrafo vai ser 90%. Margin aqui vai ser alto. Nem sei porque exatamente eu coloquei isso daqui, mas... O line height vai ser 40 pixels. Então, vai ser a altura ali da linha, vai ser 40 pixels. E o padding em todos os lados vai ser 5 pixels. Por fim, aqui, vamos ter o BTN próximo, né? Então, a classe BTN próximo e a classe BTN sair, que é a classe dos nossos dois botões. São imagens, né, que a gente criou, então a gente coloca a vírgula aqui, já que a gente vai modificar os dois juntos. A altura dessa imagem vai ser de 100 pixels, o cursor vai ser pointer, e a margem vai ser 0 no topo
5 na direita, 0 na base e 5 pixels na esquerda. Depois aqui a gente só vai modificar a classe Hidden, que vai ter Display None. Então, vai esconder o elemento ali, vai desaparecer ali da nossa tela. E no caso, o elemento que tem esse Hidden é esse daqui, ó, do pop-up. Então, a princípio, essa nossa caixa do pop-up, ela nem vai aparecer só pelo JavaScript, entendeu? Então, finalizamos o nosso CSS e já dá para prosseguir com o tutorial.js, que é o JavaScript. Então, vamos poder finalizar essa nossa página. Bem, voltamos aqui agora com a última etapa da nossa página do tutorial, que é o JavaScript, né? Temos então aqui o arquivo do tutorial.js aberto. E eu vou começar a explicar aqui a criação de alguns arrays e objetos que temos aqui para criar aquele estilo ali de basicamente um slide, né? Então, primeiro, como vocês podem ver aqui, é algo bem grande, pode parecer meio assustador, mas é algo simples. Primeiro, criamos um array. Um array, basicamente, é isso daqui. Então, o array que a gente tem é esse daqui, texto variável, né? E dentro dele, o que colocamos? Alguns objetos. Temos um objeto, 2 objetos, 3 objetos e 4 objetos nesse nosso primeiro array. Então, basicamente, esse array vai conter todos os tópicos diferentes das informações sobre a variável, né? As explicações sobre a variável. Tanto que vocês podem notar aqui, nesse primeiro objeto aqui, a gente está armazenando primeiro uma chave, né, chamada título. Dentro dela tem aqui o que é uma variável e depois temos parágrafos. Esse parágrafo aqui está contendo apenas um texto, que é esse daqui, pense uma variável, né? E pronto. Então, esse nosso primeiro objeto só tem essas informações aqui. Depois, temos o segundo objeto. Ele é um pouco mais complexo do que o primeiro. Por quê? Ele continua também tendo uma chave, título, né, a propriedade ali, título. Dentro dele vai estar declarando uma variável no JavaScript, então esse é o nosso segundo tópico do slide ali das variáveis. E nos parágrafos, vamos ter mais de um parágrafo. Então, por isso, o que eu fiz? Criei aqui um array. Então, parágrafos é uma propriedade que vai ter um array. E dentro desse array, vamos ter o primeiro parágrafo, depois o segundo parágrafo e então o terceiro parágrafo. Logo após, a gente vai ter aqui o terceiro objeto. Ele vai ter a mesma estrutura, um título aqui, né, uma propriedade dentro do objeto com tipos de dados. Depois, uma propriedade parágrafos, que também vai ter um array, e dentro desse array, alguns textos, algumas strings. Então, por fim, a gente vai ter aqui o último objeto desse nosso tópico de variáveis, que vai conter as informações sobre o exemplo da estrutura de uma variável, né, dentro também da propriedade títulos, e a propriedade parágrafos vai conter, então, outras strings. Basicamente, é isso que a gente vai utilizar para criar um certo slide, né? Então, temos aqui o nosso primeiro array, depois a gente tem aqui o segundo array. Ele é sobre a parte dos operadores. Ele também vai ter objetos dentro. E dentro desses objetos vamos ter título e parágrafos. Alguns vão ter alguns parágrafos, né, algumas propriedades de parágrafo vão ter arrays dentro, com
diferentes strings. Então, vai continuando, né, passando aqui pela criação também de um array para o card de condicional. Depois um array para a parte aqui de função, ele é menor, tem menos texto. E depois a gente vai ter aqui o array para o card de loop, né? Então, o que a gente quer que aconteça? Vamos, por exemplo, aqui no card do loop. Primeiro, assim que eu clicar em acessar, no botão acessar, aparece ali, né, um pop-up com texto. E quando você aperta em próxima, acaba mudando de texto. Acaba indo para um texto seguinte. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, esse daqui, assim que abre o pop-up, é esse o primeiro texto que vai aparecer. Vai aparecer aqui o título no topo e depois vai aparecer aqui o parágrafo, né? E embaixo vai ter o botão de sair e o botão de próxima. Ao apertar no botão próximo, vamos mudar de objeto. Então, antes estava nesse primeiro objeto e depois vamos seguir para esse segundo objeto. E aí o texto vai mudar por completo. Então, o título que antes era o que é um loop, agora vai ser exemplo de um loop. O parágrafo que antes era um loop, é uma estrutura que permite repetir uma ação várias vezes no código, agora vai ser esse tanto de parágrafos aqui. Então, é isso. Vamos usar arrays e objetos para ir modificando o nosso pop-up, né? Criando ali o slide. Então, aqui, começamos com a criação de algumas variáveis. Vamos para o primeiro. Criar 3 variáveis. Então, temos aqui a variável texto grupo. Ela vai receber, né, o documents.querySelector, ele basicamente captura alguns elementos do HTML. E ele vai capturar a classe card textos, né? Então, basicamente, vai capturar ali a classe que está no pop-up. Depois, vamos aqui criar uma segunda variável, que vai ser btn próximo, ou seja, vamos capturar com o querySelector a classe do nosso botão próximo, né? Lembrando que sempre tem que colocar um ponto, já que é uma classe, coloque um ponto quando vai, né, capturar esse elemento com o querySelector. Depois, criamos aqui uma variável com const, btn sair, é o nome da nossa variável, ela vai receber com igual aqui, document.querySelector, ou seja, vai capturar o elemento do HTML que é a nossa classe btn sair. E por fim, a gente vai criar aqui uma variável que a princípio está vazia, ela não tem nada, né? Podemos criar uma variável assim, que vai ser o texto atual. Ele vai ser muito utilizado no decorrer do nosso código. Então, finalmente, começamos com a criação de algumas funções. Essa primeira função aqui, como está escrito aqui, vai modificar o texto da nossa caixa. Então, o pop-up vai começar a ter ali, né, os títulos e parágrafos vão ser substituídos uns pelos outros. Como eu falei aqui anteriormente, aqui temos uma propriedade título que, a princípio, assim que apertar ali para a caixa aparecer, né, de texto aparecer, vai ter um título de o que é um loop. Depois a gente vai querer que esse título seja substituído pelo outro título do mesmo tópico, que é exemplo de um loop. Então, o que vamos fazer aqui? Essa função vai se chamar modificando HTML. Ela vai receber um parâmetro qualquer, colocamos aqui o nome dele de texto. Então, como está escrito aqui, isso daqui vai basicamente limpar por completo o nosso texto grupo, né, que é ali todo o conteúdo do nosso pop-up.
Por quê? Essa função ela vai acabar sendo chamada em diversos momentos. E a gente quer que, por exemplo, quando for substituir, né, um parágrafo pelo outro, limpe o anterior, né, para que assim o que é novo possa aparecer perfeitamente. Então, texto grupo, que é a variável que a gente já criou, ponto inner HTML. Então, vai limpar o HTML dessa área aqui. Colocamos aqui uma string vazia, né, as aspas vazias. Depois, aqui, vamos adicionar o H1. Então, aqui, vamos colocar texto grupo, ponto inner HTML. Isso acaba modificando ali, né, a estrutura do HTML, mais igual. Ou seja, vai estar adicionando, né, vamos adicionar um H1. Então, coloca, primeiro, tem que colocar essas aspas aqui, não pode ser nem essa e nem essa. Precisa ser essas que são basicamente meio deitadas, assim. Porque é com elas que podemos colocar esse sinal aqui, entende? E dentro dele é possível adicionar elementos do JavaScript, como variáveis, coisas do tipo, dentro, né, basicamente ali do texto. Então, criamos aqui essas aspas e dentro delas colocamos aqui o elemento H1, abre e fecha ele, colocamos o sinal que eu acabei de citar e depois vamos colocar aqui o parâmetro texto, que a gente ainda não deu nenhum valor para ele, então ele só é um parâmetro. A gente teria que chamar ainda a nossa função no futuro e essa função em algum momento vai receber um parâmetro. Então esse texto aqui, esse elemento texto, vai ser substituído por esse valor que a gente ainda vai colocar na função. Atual é a variável que está aqui embaixo. Inclusive, eu deveria colocar ela aqui em cima. Então, é a variável 0. E o que acontece? Basicamente, a gente quer mexer no index, né, desses arrays, no índice desses arrays. Então, um array, ele começa contando a posição dos elementos de um array é pelo 0, depois 1, 2 e 3. Então, sempre o primeiro elemento de um array vai ser 0. Por isso que aqui, atual, começa como 0. Então, aqui vai estar chamando o quê? Texto, que ainda não temos, não chamamos ainda, vai receber atual, que atualmente seria 0. Ponto título. Então, no final, o que vai acontecer aqui? Esse parâmetro texto vai ser substituído por um desses objetos. Então, por exemplo, esse texto loop aqui vai acabar substituindo o parâmetro texto, ou seja, ele vai vir aqui. Então, vamos aqui no texto loop, atual que vai ser 0, ou seja, vai estar procurando ali o elemento 0, na posição 0 desse nosso array, que seria esse daqui. Então, tem dois elementos aqui. Então, esse é o elemento 0 e esse elemento aqui é o 1. O elemento 0, vocês podem ver que uma das propriedades dele, né, dentro de um objeto, é título. Por isso que usamos aqui ponto título, é para acessar a propriedade desse objeto. Então, a gente está acessando o nosso array, por exemplo, o texto loop. Depois, vamos aqui encontrar o elemento atual dele, que seria aquele primeiro objeto. E depois vamos capturar aqui a propriedade título desse nosso objeto. Depois, a gente vai fazer o quê? Vamos type of, então, se o tipo, né, o tipo aqui do texto
atual, ponto parágrafo, foi igual a string, então o que acontece? Aqui, vamos em, por exemplo, texto loop. Está vendo aqui que em parágrafo ele é uma string, ele é apenas um texto. E já nesse daqui, do segundo objeto, ele não é uma string qualquer, ele tem um objeto, e aí sim temos várias strings. Então, a gente quer checar se nessa propriedade parágrafos, né, se é uma string que temos ali dentro dela, ou se é um objeto, um array, um array no caso. Então, vamos fazer isso. Então, se aqui o tipo desse parágrafo aqui, né, dessa propriedade parágrafo, for igual a string, então, texto grupo, que é o conteúdo do nosso pop-up, do inner HTML dele, vai receber um P com essa propriedade, parágrafo, né, de dentro do objeto. Depois, temos aqui que, caso contrário, então caso não seja uma string, ou seja, se não for uma string, o que vai ser? Vai ser um array, né? Em um array, para você poder acessar todos os elementos de um array, você usa um for loop. Então, através de um for loop, o que a gente vai fazer? Cria aqui uma variável i, né, uma variável qualquer, ela vai receber aqui o valor de 0, porque para a gente poder ver todos os elementos do array, vamos ter que passar pelo elemento 0, depois 1, 2, 3, até chegar no último elemento. Então, elemento 0 vai começar nele. Então, enquanto o i for menor que texto atual ponto parágrafo, ponto length, então o que está acontecendo aqui nesta parte aqui? A gente está acessando o array, por exemplo, de texto loop. Depois, a gente vai acessar aqui o objeto atual dele, né, o elemento atual desse array, que seria, por exemplo, como não é uma string, então vamos dizer que fosse aqui. Então, vai estar acessando esse objeto aqui, que é o segundo. E então, deixa eu ver aqui, que eu passei. Então, vai estar aqui acessando o atual, que, por exemplo, poderia ser 1. E depois, ponto parágrafos. Então, a propriedade desse objeto, ponto length, ou seja, o comprimento, né? Então, é o comprimento a quantidade de elementos que tem dentro desse array. E a cada loop, essa variável i vai receber mais um. Então, vai ser mais um, mais um, mais um, até a variável i ser maior ou igual, né, ao comprimento desse array, que seria a quantidade ali dos elementos que ele tem. Então, vamos aqui em texto grupo.innerHTML e ele vai adicionar, vai começar a adicionar cada P. Então, vamos adicionar aqui o texto atual. Então, vai pegar aqui o elemento atual do nosso array, vai pegar a propriedade dele, parágrafos, e vai pegar aqui o i. Ou seja, o i seria ali o índice do elemento desse array aqui. Então, o i vai começar no 0, então vai ser primeiro esse elemento, depois vai ser o segundo elemento, que vai ser 1. Então, o i vai começar a receber mais um e mais um. Então, i começa com 0. Começou com 0, ele vai acessar aqui. Vai adicionar esse parágrafo ali no nosso HTML. Depois, i vai receber mais um. Então, i vai começar a ser 1. E aí, vai adicionar esse parágrafo aqui no nosso HTML. Depois, i vai receber mais um. Então, ele vai começar a ser 2. Então, vai ser esse elemento aqui. É o posicionamento de cada elemento. Entendeu? Então, vai assim por diante até chegar ali no final. Vai já ter adicionado todos os elementos. E aí, o loop vai parar. Porque também i já chegou ali na nossa condição. A condição não vai ser mais verdadeira, né? De que i é menor do que
o comprimento do array. E aqui, então basicamente a gente já terminou aqui. Essa nossa função é meio confusa de se explicar, mas eu vou continuar explicando aqui, né, mostrando como que vai funcionar o restante do código e deve ficar mais fácil de se entender. Aqui, então, temos a outra função que a gente criou, que, como está escrito aqui, permite prosseguir para o próximo texto. Então, inicialmente, se só tivesse essa função aqui, de modificando HTML, o que iria adicionar? Apenas o primeiro elemento aqui. Esse primeiro elemento. Mas a gente quer que, por exemplo, vá passando, sabe? Vá passando de objetos desse array. Então, eu não quero que apenas o primeiro elemento do meu array apareça. Eu quero que tanto o segundo, o terceiro comece a aparecer sempre que eu apertar no botão próxima. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui, em prosseguir, vamos fazer o quê? É uma função que se chama prosseguir, não vai ter parâmetro, e dentro dela vai ter uma condicional de if. Então, se atual, então, né, a variável atual, que estava como 0, for menor que texto atual.length, que é aquela variável que a gente ainda não utilizou, mas vai tudo fazer sentido depois quando eu voltar a explicação e vocês vão entender o porquê que ela está sendo usada aqui. Então, texto atual.length menos 1. Então, enquanto atual for menor que basicamente o último elemento, né, do nosso array, atual vai receber mais 1. Isso daqui é como se fosse atual mais 1, né? Mas a gente faz isso para abreviar. Então, atual mais. Então, atual vai receber mais 1, enquanto ele for menor que o último elemento do array. E aí, vamos chamar a nossa função aqui, que vai fazendo o quê? Vai adicionando, vai modificando o nosso HTML. Então, é o quê? Estamos aqui, por exemplo, novamente no texto loop. O modificando o HTML vai mexer com esse daqui, esse primeiro elemento. Mas, atual, que é 0, continua sendo menor, né, do que o último elemento aqui, o comprimento total desse array. O comprimento total desse array aqui tem 2 elementos, certo? Né? E aqui é de 0 até 1. Então, esse é o elemento 0 e esse elemento aqui é 1. Então, o que vamos fazer? Se atual for menor do que isso daqui, do que esse último elemento, ela vai receber mais 1. Então, ela vai poder rodar por todos. Atual, por exemplo, sendo 1, ela vai modificar por completo essa função aqui. Porque o texto que está sendo modificado, né, os parágrafos que estão sendo adicionados, são do elemento com índice atual. Então, anteriormente, o índice do atual era 0, agora vai ser 1. Então, vai mostrar o elemento que tem o índice 1, que seria esse daqui. É confuso, mas vamos entendendo aos poucos. Caso contrário, né, caso atual não seja menor que ali o último elemento, então atual, e aí, né, não é o caso contrário, é o else if. Então, aqui seria uma outra condição que a gente vai criar. Então, se atual for maior ou igual ao último elemento, então o índice ali do atual for maior do que o índice do último elemento ali do nosso array, a atual vai voltar a ser 0. É por isso que quando a gente está ali no slide e a gente já foi ali, chegou no último tópico do nosso pop-up, e
continua apertando em próxima, ela acaba voltando pro slide inicial, né? Então, quando a gente está ali no pop-up, vai primeiro, começa aqui, depois, apertando em próxima, vai para cá, e se apertar em próxima de novo, retorna para esse primeiro elemento, porque a atual voltou a ser 0. Né? E aí, se a gente continuar apertando em próxima, a atual vai receber mais um, porque a atual voltou a ser menor do que esse último elemento aqui, né? Então, vai virar basicamente um loop ali que a gente acabou criando. E é o fim dessa nossa função, né? De prosseguir com um slide. Isso daqui é um evento do botão, que eu já expliquei também anteriormente. Então, a gente vai estar adicionando aqui no botão próximo um evento de clique. Simples também. E vai chamar a função prosseguir. Então, quando eu clicar no botão próximo, essa função que faz com que a atual, né, receba mais um e o slide consiga prosseguir de texto, né, e vá mudando o texto, vai ser executado. Então, criamos aqui a outra função, que seria mostrar texto. E essa função, mostrar, ela vai receber um parâmetro texto também. E esse texto atual, que é a variável que a gente já tinha criado, vai receber o valor desse parâmetro, né? Então, depois também vamos zerar a atual. Então, a atual vai voltar a ser 0, caso ela não seja. Aqui, vamos modificar o document.querySelector. Então, vamos puxar aqui, capturar a classe caixa card textos. E vamos, com .classList.remove, remover ali o hidden, que era o quê? Aquela classe que escondia nosso pop-up, né? Então, isso daqui está fazendo o quê? Está permitindo que a gente remova a classe que antes escondia a nossa caixa de texto, né? O nosso pop-up. E agora ele vai começar a aparecer caso essa função mostrar seja executada. E também vamos chamar aqui a função modificando HTML e colocar dentro dela o texto atual, né? Que por agora também ainda não tem a informação, né? A gente ainda não tem valor para esse texto atual exatamente, mas a gente já vai chamar ele. E aí ele vai começar a adicionar valor em todas as funções, né? Para elas receberem uma funcionalidade realmente. Então, depois temos aqui a última função, que seria sair. Ela não vai receber parâmetro nenhum. E ela simplesmente vai servir para quê? Para esconder o pop-up, né? Então, o que a gente quer? A gente quer que quando eu clicar no botão sair, o pop-up seja escondido por completo. Então, a gente usa novamente o document.querySelector, coloca dentro dele a classe caixa card texto, e ao invés de colocar .classListRemove hidden, a gente vai colocar .classListAdd. Então, vai estar adicionando novamente a classe hidden. Depois disso, vamos colocar aqui atual igual a 0. Então, também vai, né, zerar o atual. Então, vai reiniciar todo o nosso slide. Caso a pessoa clique novamente no slide, vai voltar ali para o primeiro texto. E vamos chamar aqui a função modificando HTML. Ele também vai receber o texto atual, né, como parâmetro. Por fim, a gente coloca aqui um evento de clique para o botão sair. E vamos colocar para que quando esse botão for clicado, a função sair seja executada. Então, o que acontece aqui? As funções não vão realmente sofrer nada por agora, porque não estamos chamando elas de alguma forma. Como que decidimos chamar, então? Aqui, o que eu tinha dito anteriormente, que era de JavaScript,
como vocês podem ver aqui, ó, o onClick. Temos aqui em todos os cards, a gente tem o botão acessar. E nesse botão acessar, eu coloquei o onClick. Então, o que acontece com esse onClick? Ele vai, ao clicar no botão acessar de determinado card, né? Tanto que cada botão tem um clique diferente. Então, por exemplo, no card aqui de variáveis, vai ter o onClick igual, e aí vamos chamar a função mostrar. E dentro dela, o parâmetro, que ainda não tinha sido substituído por nenhum valor, vai receber o nosso array texto variável, que seria qual? Esse daqui. Então, esse array aqui, gigante, vai começar a ser o parâmetro da nossa variável. Entende? O mesmo vai ser para todos os outros cards. Então, por exemplo, aqui no onClick, que a gente colocou dentro do botão da imagem, né, do botão acessar, vai também chamar a variável mostrar, e o parâmetro não vai ser texto variável, vai ser texto operador. Então, ao invés de chamar esse array aqui, vai chamar quem? Esse segundo aqui. Então, esse segundo aqui, que vai ser chamado caso o usuário clique no botão acessar desse segundo card. Entendeu? Então, a gente está dando uma individualidade aqui para cada card. Outro exemplo aqui, no texto loop, que é o que eu mais citei, já que ele é menor, temos aqui a mesma estrutura dele, só que o onClick dele é diferente também, ó. onClick igual, vai chamar aqui a função mostrar, e o parâmetro dela vai ser substituído por texto loop, que é o nosso array aqui. Então, esse array agora vai ser o parâmetro da nossa função mostrar. E o que acontece nessa função mostrar e com o parâmetro dela? Aqui está a função mostrar. Repetindo, se eu cliquei no botão do card ali de loop, por exemplo, quem vai ser chamado é a função mostrar. Em todos eles vai chamar a função mostrar, mas o parâmetro é diferente. O parâmetro aqui vai ser o parâmetro de array texto loop. Já aqui é outro array que vai ser chamado. Então, o parâmetro em cada card é diferente. Isso vai influenciar em qual informação vai ser apresentada para o usuário. Então, aqui, vamos dizer do texto loop, que é o que eu mais estou citando aqui. Esse parâmetro aqui, que antes era texto, né, vai ser substituído por algo real, basicamente, que é o texto loop, que é um array. E então, o texto atual, que antes também não tinha nenhum valor, vai receber o quê? Um array, que é o texto loop. Então, o texto atual agora passou a ter ali todo o valor do texto loop. Eles são a mesma coisa. Né? Lembrando que é literalmente tudo isso daqui, então, texto loop. E então, atual vai zerar. Aqui vai, né, como eu já tinha falado, vai apresentar, então, vai mostrar ali a caixa, o pop-up. E vamos chamar a função modificando HTML, que está recebendo dentro do parâmetro dela o texto atual. E o texto atual é quem? O texto loop. Entende? Então, a gente está substituindo um por um até chegar aonde a gente quer. Então, o texto atual, que é o texto loop, vai ser substituído aqui no parâmetro. Então, vamos aqui modificando o HTML, que está aqui. Então, como vocês podem ver, a função modificando HTML também tem um parâmetro, que agora recebeu o valor de texto loop. Né? Então, tudo que estiver aqui, mexendo com esse termo aqui, que só é texto, né? É um termo aleatório que a gente criou aqui,
tudo que tiver isso daqui, na realidade, vai estar sendo representado pelo texto loop. Então, aqui vai apagar todo o conteúdo do nosso pop-up. Aqui vai começar a adicionar. E isso daqui vai acontecer o quê? Então, texto loop, que é o nosso array, vai aqui em atual. Então, vai pegar o elemento atual do nosso texto loop, ponto título. Então, vai pegar o quê? Isso daqui. O título do primeiro elemento, por exemplo, porque o valor de atual inicialmente é 0. Então, vai pegar esse título aqui, né? E vai adicionar no HTML. E depois vamos substituindo por todos. Como vocês podem ver aqui, o parâmetro que agora vai ser o texto loop. Então, vai ser texto loop. Pega aqui o índice, que é 0. Ponto parágrafos. Vai checar se é uma string. Se for ou não, vai pegar e adicionar aqui um parágrafo ou então vários parágrafos. E basicamente é isso, né? Toda a estrutura aqui está sendo baseada em qual desses botões vai ser clicado. E dependendo de qual botão for clicado, a função mostrar vai receber um parâmetro diferente. Então, se eu clicar aqui no botão do card de operador, para mim vai aparecer um pop-up com as informações do array do operador, que seria esse daqui. Então, tudo isso daqui vai aparecer. Eu sei que é meio confuso, mas basicamente essa seria a estrutura base do nosso JavaScript. Então, basicamente, já finalizamos aqui. E agora dá para prosseguir com a parte do quiz. Ela também vai seguir mais ou menos essa estrutura de array com objetos, né? Então, é isso. Finalizamos. Até logo.